você, alô você. Tem coraçõezinhos aí, não? Tá chegando, né? E aí, galera? Meio cansado, hein? Pô, passei aqui rapidinho. Dá esse bisu aí pra vocês. Tá vendo ao vivo, Tô na área. Alô, Mesquita. Atividade. Galera aí, né? Show de bola. Hoje, né, rolou aquela operação e, enfim, legal, né? Vocês conheceram a doutora Vanessa, né? Doutora Vanessa, o Ailton Zuc convida, a doutora Vanessa, o Ailton Zuc convida, né? Doutora Vanessa, vai participar, vai dizer aí o que ela acha, né, da carreira de delegado, de delegada, né? De delegada. Então ela já se comprometeu e ela vai participar, legal? Primeira vez ao vivo aqui, legal. E agora eu fui verificar, né? Falei, pô, começar a aulinha agora, tem que dar uma descansada. Tá todo mundo ao vivo, tá o Sanches ao vivo, tá um delegado lá do Rio ao vivo também, né? Falando até de crimes contra o patrimônio. Eu falei assim, ó, o Zuc vai entrar e vai deixar a aulinha lá, né? E só os focados vão assistir ao vivo. Mas bacana. Legal, Minas Gerais na área. Rapaz, mas tá bombando, hein? Tá bombando. Prof. Vinícius na área, né? Professor Vinícius, né? Professor Vinícius está no Caravana. Professor Vinícius é um excelente professor, trabalha com peças práticas, legal? Show de bola. Dani Toledo aí na área, né? Show de bola. Olha só, mandar um beijo grande aí, tá? Pascalha lá do Paraná, gente boa, focada aí. Grande magistrada, né? Tá na luta. Pascalha, um beijo pra você. Deus te abençoe. Vai dar tudo certo. Bacana? Esqueci de mandar não. Bacana. Deixa eu ver aqui minhas seguidoras. Tá sempre aí. Carol tá aí? Tá sempre seguindo. A Ana Leitão. Tô começando a conhecer os nomes. Qual o Batista? Não. Atividade. Coloca aí pra eu lembrar. Atividade. Cadê a atividade? Atividade tá por aí daqui a pouco. Priscila, Mona Lisa sempre, ela não perde uma aula. Ela tá com o caderninho dela, como é que vocês estão chamando aí? Zucderno, né? É Zucderno? Como é que é o lance? Já tem até o nome, né? As anotações. E hoje eu vou jogar duro, né? Vou jogar duro rapidinho. Mas pega leve, eu não tô nem com a roupa preta, né? Zucderno, Zucderno. Pra cima deles, o atividade também, parceiro, não perde uma aula. Você é delegado em qual estado? Eu não sou delegado, eu sou um colaborador. Vamos lá. Alô, Ceará. Também não perco uma. Posso começar com o Perceba? Manda um abraço para os grupos de estudos Missão PRF. Olha, um abraço aí para o grupo de estudo Missão PRF. Os caras lá são focados, né? Se amarra aí na minha aulinha aí, nas minhas dicas. Divide, compartilha aí conhecimentos comigo. Legal, galera lá da PRF, né? Posso começar com Perceba? Colabora muito. Eu vou jogar duro aqui hoje. Perceba bem. E que eu trouxe de jurisprudência, eu jogo duro, né? Eu não dou uma dica, eu dou uma aula. Não é isso? Ontem comigo em física para PRF, bacana. Perco às vezes online, mas sempre assisto depois lá pelo YouTube. Legal. Prof focado. Perceba bem, manda aí, prof. Vou começar então. Posso mandar o Perceba? Posso mandar? Vou mandar então. Pegar aqui a posição, né? Tem que ter uma posição. Pinto de cabelo e tal. Vou mandar, hein? Pode ir? Então segura as mensagens. Segura as mensagens, então. Segura que eu vou mandar. Segura que eu vou mandar. Segura. E cabelo? Tem cabelo, pô. Amanhã eu, né? Vou tirar esse cabelo aqui, que eu não gosto de cabelo. O cabelo tá grande. Posso começar? Hoje eu joguei uma jurisprudência show de bola, né? Tô jogando a jurisprudência do tráfico aí, show de bola. Diversas jurisprudências eu vou jogar pra vocês, né? Hoje a gente, durante ali o cafezinho, eu joguei duro. Depois dá uma olhada no vídeo lá, né? Na questão do tráfico interestadual, né? Dá uma olhada lá depois, bacana? Segura as mensagens, segura pra eu começar. Segura. Segurou? Segurou? Vou mandar, hein? Tá mandando muito bem no Periscope, prof. A gente joga duro, né? Segura aí. Vamos lá. Perceba bem. Artigo 155, não é isso? Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 e 2.
vou analisar o inciso 1 e 2. O parágrafo 4º, ele trata das qualificadoras do furto. Eu venho trabalhando, né, os crimes contra o patrimônio de forma pontual. Eu já trabalhei, eu comecei, né, estou aí analisando o furto, depois eu vou passar lá para o roubo, a gente vai trabalhar do latrocínio e a gente vai ver muita coisa ainda, bacana? Trabalho de forma pontual, né, eu não dou sequência. Escolho um ponto, vem na cabeça e eu mando. Porque o que acontece? Às vezes é Deus falando, ó, fala sobre esse ponto. Ele me toca. Ele te toca? Te pega? Ele me pega, tá certo? Te pega também com você adelante focado. Então ele me toca, ó, fala sobre isso. E eu vou falar. Bacana? Perceba bem que eu vou jogar duro hoje com você. Ih, tu vai ver. O jogo vai ser duro. Perceba bem. Vamos lá. Artigo 155, parágrafo 4º, eu quero analisar apenas o inciso 1 e 2. Por que o inciso 1 e 2? Porque eu vou detalhar, eu vou aprofundar e você vai perceber isso. Artigo 155. Subtrair coisa alheia, é isso? Para si ou para outrem, subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Bacana. E aí, eu vou partir direto, né? Lá para o parágrafo 4º. Parágrafo 4º diz o seguinte, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Eu quero analisar apenas o inciso 1 e 2, hoje aqui na aulinha, legal? Aí o inciso 1 diz o seguinte, você aqui tem uma escala penal, outra coisa, fica esperto. Professor, quando é que eu tenho um crime qualificado e quando eu tenho um crime majorado? Perceba bem que o crime, né, ele vai ser qualificado quando ele tem escala penal própria. Ele vai ser qualificado quando ele tem escala penal própria. Veja bem que é errado, tecnicamente, chamar roubo qualificado com emprego de arma. Errado, tecnicamente. Por quê, professor? Porque lá você não tem escala penal própria, não é isso? Você tem uma majorante, você tem um aumento de pena. O certo é falar roubo circunstanciado, o certo é falar roubo majorado. Bacana? Aqui não. No furto, você tem escala penal própria. Aí sim você fala furto qualificado. Professor, mas e aí? Será que tem roubo qualificado? Tem. Já verificou lá, no Latrô, por exemplo? E Perceba bem que ali você tem uma escala penal própria. Né? Latrocínio ali, você não tem uma escala penal própria? Veja que você tem uma escala penal própria ali. Ali seria um roubo qualificado. Bacana? Agora, onde ele fala assim, aumenta-se a pena, aquilo ali não é qualificadora, é majorante. Tecnicamente, você tem que chamar de majorante, não qualificadora. Legal? Mas nas provas, o nego não está nem aí. Todo mundo fala, furto qualificado, emprego de arma. Tecnicamente errado. Legal? Bacana, então, chamei essa atenção. Eu estou falando do furto qualificado. O inciso 1, que eu quero abordar, ele diz o seguinte, inciso 1, furto qualificado, inciso 1, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Perceba bem, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Veja que há a destruição, veja que há o rompimento do obstáculo para ter acesso à coisa. E aí você qualifica o furto, né? Furto, né? Qualificado pelo rompimento, pela destruição do obstáculo, eu já começo a jogar duro com você. Eu começo a jogar duro com você porque, perceba bem, a ação, né? A ação, ela ocorre no obstáculo para ter acesso à coisa subtraída. A ação, ela ocorre no obstáculo para ter a coisa, né, que se deseja subtrair, melhor dizendo. Bacana? Isso é muito importante. Isso aí é muito importante. Porque, veja bem, se eu utilizo a ação na coisa que vai ser subtraída, eis que não tem rompimento de obstáculo. Professor, não entendi. Veja bem, um veículo, por exemplo, eu começo a usar uma ação, não é isso? Para romper o vidro de um veículo, legal?
para ter acesso à ignição, para subtrair esse veículo. Perceba bem que eu estou usando a ação no objeto que eu quero subtrair. Se eu uso a ação no objeto que eu quero subtrair, não há que se falar em furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Por quê? Porque eu estou subtraindo o objeto que eu estou danificando. Diferente, e aí eu vou dar o posicionamento jurisprudencial para vocês, se eu quebro a vidraça de um veículo para subtrair, por exemplo, uma bolsa que se encontra no seu interior. Aí sim, o veículo é o objeto, não é isso? É o obstáculo, querendo ou não, que está protegendo a bolsa. Sim, a bolsa está dentro do veículo, né? Você tem a vidraça aí, está protegendo a bolsa. Eu quebro a vidraça do veículo e tenho acesso à coisa. Bacana, então? Então perceba bem que se você danifica o objeto que você quer subtrair, não há que se falar em crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. O furto só será qualificado pelo rompimento de obstáculo quando você danificar, né, o obstáculo que protege a coisa. Bacana? Tranquilo? Legal? Bacana. Interessante isso, hein, professor? Esse esquema aí do furto, né, qualificado pelo rompimento de obstáculo. Engraçado, né? Por que ele é qualificado? Ele é qualificado porque a conduta é altamente reprovável. Olha que a coisa está protegida e o cara tem a cara de pau de quebrar o obstáculo para ter acesso à coisa. Que conduta reprovável, né? Que conduta reprovável. Coisa protegida, o cara quebra a coisa para ter acesso. A coisa protegida, o cara quebra o obstáculo para ter acesso à coisa. Vamos aplicar uma pena mais severa a essa conduta. É por isso que o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, é por isso que o furto, né, quando você tem um rompimento de obstáculo, é por isso que ele é qualificado. Porque a conduta é o quê? É mais reprovável. Esse é o fundamento, né, da qualificadora. Beleza? Então o legislador falou o seguinte: olha só, o furto já é reprovável, mas pô, o cara ainda quebra o vidro. Pô, aí é muita cara de pau, né? Não, vai ser qualificado quando quebrar um obstáculo para ter acesso à coisa. Entenderam? É por isso que ele é qualificado. Pois bem, professor, então você falou o seguinte, que o furto será qualificado quando há um rompimento de obstáculo. Bacana. Professor, me explica uma coisa, e esse dano? Como assim? Professor, se ele quebra o vidro, ele provoca um dano. E se essa conduta que ele está praticando é um dano, e é um dano doloso? Concorda comigo ou não? Eu não concordo. Eu não concordo porque o dano vai ser absorvido. Legal? O dano é absorvido. Legal? Tá? Rompimento de obstáculo. Realmente você tem um dano doloso, a vontade de destruir, porém o dano ele aí é absorvido. Legal? Bacana? Legal. Professor, bacana então. Então você falou que se o cara bater na vidraça de um veículo, por exemplo, para levar o veículo, o furto não é qualificado. Falei que não é. Professor, se não é qualificado, esse furto é o quê? Simples? Sim, é um furto simples. Ah, tá. Então se o cara quebrar o veículo, a vidraça e levar o veículo, o furto é simples. Mas peraí. Então se ele quebra o veículo... Não, peraí, deixa eu ver se eu estou entendendo, professor. Se ele quebra o veículo para pegar uma bolsa, vai ser qualificado? Professor, será que não fere o princípio da proporcionalidade? E aí eu trago jurisprudência. Perceba bem que durante algum tempo, bacana, e até mesmo o posicionamento da doutrina, legal, o entendimento era o seguinte: olha, veja bem, se o cara quebra a vidraça do veículo para levar o veículo, o furto é simples. Se ele quebra a vidraça do veículo para pegar uma bolsa, o furto é qualificado. Peraí. Se a gente continuar com esse pensamento, nós estaremos fazendo o quê? Incentivando o cara a levar o carro. Porque é mais jogo o cara levar o carro do que levar a bolsa. E veja bem que a gente está provocando uma lesão maior no bem. Um prejuízo maior. Mas como assim? Não entendi, professor. Eu estou falando o seguinte: se ele quebra o veículo,
quebra a vidraça do veículo e leva o carro, o furto é simples. É, professor, porque aquele ali, aquele dano absorvido, não conta, é furto simples. Por quê? O dano é na coisa que vai subtrair. Simples. Bacana, professor. E se ele quebrar o veículo e levar a coisa, o furto é qualificado? Tecnicamente é. Tá? Então, caramba. E aí, como é que se resolve isso? Perceba bem, por questão de política criminal, por questão de ofensa ao princípio da proporcionalidade, durante um tempo, relaxa, durante um tempo, né? Até mesmo a jurisprudência do STJ se posicionava no sentido, né, de ofensa ao princípio da proporcionalidade, tá? E aí, questão de política criminal, por questão de ofensa ao princípio da proporcionalidade, a proporcionalidade ela não pode ser ofendida, olha aí, né, aí eu chamo lá da teoria do controle, a teoria constitucional do direito penal, lembra? A gente trabalhou a questão da proporcionalidade, né, garantismo negativo, garantismo positivo. Quem está com o caderno Zuc está ligado no que eu estou falando, porque o jogo está duro. E a doutrina também se posicionava assim, falava assim, ó, para não ofender o princípio da proporcionalidade, o que eu vou fazer? Se o cara quebrar a vidraça e levar a bolsa, vamos considerar simples. Pois bem, perceba bem que essa corrente, ela foi seguida durante um tempo. Inclusive a corrente da doutrina. Eu chamo a sua atenção agora, você olha para mim. Você olha para mim, perceba bem, olha para mim, tá olhando? Perceba bem, se aparecer uma questão dessa na sua prova, você vai defender pela qualificação do furto. Se liga que hoje STJ e STF no sentido de o rompimento do obstáculo para subtrair a coisa, e aí raciocinando com o veículo, né? Rompimento da vidraça de um veículo para subtrair a coisa, eis que o furto é qualificado. Não há que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade, segue a linha STF, STJ. Segue nesse sentido, entendendo que o furto é qualificado. Decisão recente, esse é o posicionamento mais recente dos dois tribunais. Legal? Vou repetir. Eu falei para você, por quê? O que acontece? Uma prova discursiva, você tem que saber. Prova discursiva, o que você vai falar? Vai falar, né? O posicionamento da doutrina anterior era no sentido de que o furto seria simples, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, uma questão de política criminal. Né? No outro giro, STF e STJ, né, atualmente entende, aí eu comecei a falar, eu mostrei para o examinador que eu tenho conhecimento histórico da jurisprudência. Tu está entendendo ou não? Tu está mostrando para ele que você conhece, né, numa prova oral, excelência. Se me permite, né, perceba bem, né? O entendimento anterior era nesse sentido, né? Ofensa ao princípio da proporcionalidade, questão de política criminal, se ele quebrasse a vidraça para subtrair a coisa, eis que o furto era simples. Até porque, excelência, o espírito do legislador, não, o espírito do julgador é no sentido de que realizando esse enquadramento lá no simples, ele estaria impedindo, né, a questão do incentivo, né, para o cara levar o carro todo. Porque, excelência, se me permite, se o cara quebra o veículo, né, tecnicamente falando, se o cara quebra o veículo para levar o veículo, o furto é simples. Se ele quebra o veículo para quebra a vidraça do veículo para subtrair uma bolsa, por exemplo, o furto é qualificado. Então, ocorreu, né, essa questão por questão de política criminal, não é isso? Então, excelência, o entendimento era esse. No outro giro, tá? Leva ao conhecimento de Vossa Excelência que hoje é firme entendimento do STF e o STJ no sentido de que não há que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade. Para o STJ e o STF, a conduta é reprovável, né? É aquele que quebra o vidro para subtrair uma coisa que está ali protegida, a conduta é altamente reprovável. Para o STF e o STJ, o furto é qualificado. Esse é o posicionamento dos dois tribunais, excelência. Atualmente, o posicionamento dos dois tribunais é esse. Você vai mostrar que você conhece a evolução da jurisprudência. Tá ligado ou não? É isso que você tem que saber na sua prova. Bacana? Legal?
Legal, professor. Muito legal isso aí que você falou então, tá? E eu vou dar um julgado do STJ, né? Entendendo que o furto é qualificado quando você quebra uma vidraça de um veículo para subtrair a coisa que encontra no seu interior. Segura aí. STJ, quinta turma, agravo regimental, 1364, 606, Distrito Federal, 22 de outubro de 2013, né? Entendimento da quinta turma, entendendo que o furto é qualificado quando você quebra a vidraça para subtrair uma coisa que encontra no interior do veículo. Bacana? Tá? O STF também segue esse posicionamento aí. Beleza? Legal. É a vidraça do veículo, né? Bacana? Legal, porque tem essa discussão. Legal. Vamos lá então. Bacana. Eu pergunto para você. Será que é necessário o exame pericial? Será que é necessário o exame pericial para que você venha a provar que ocorreu o rompimento do obstáculo? Ou basta a vítima alegar que ocorreu o rompimento? Perceba bem, posicionamento firme do STJ no sentido de que o exame pericial é necessário. O exame pericial é necessário, tá? Para identificar que ocorreu dano, para identificar que ocorreu o rompimento do obstáculo. Há necessidade do exame pericial. Primeiro ponto. STJ ainda. STJ diz o seguinte, olha, o exame pericial é necessário. Porém, pode-se fazer o exame via indireta. Como assim? Presença das testemunhas. Professor, não entendi. Sabe o que aconteceu? O Tício tem uma vidraça, né? Aí o que aconteceu? O Tício foi lá, quebrou a vidraça, subtraiu o relógio. Bacana, professor. Aí o cara não queria ficar esperando a perícia chegar à tarde, entendeu? Sabe o que ele fez? Foi lá e trocou a vidraça. Como é que vai fazer a perícia agora, né? Se agora você já tem uma vidraça nova lá, né? Local inidôneo. E aí o STJ falou o seguinte, olha, pode-se realizar o exame via indireta. Como assim? Através de testemunhas. Se você tinha testemunhas no local e as testemunhas visualizaram o Tício quebrando a vidraça e as testemunhas falam, olha juiz, calma, tô falando aí, tem que ter testemunhas, né, filha? Se não tiver, a gente aí não tem como fazer um indireto. Bacana? Aí eu tenho testemunhas. Aí eu vou falar assim, eu sou a vítima. Aí o juiz, como é que foi lá, o Zuquilindo? O Zuquilindo é a vítima. A Zuquilindo, o Tício foi lá, quebrou a vidraça da minha loja e subtraiu um relógio. Mas vem cá, mas aí sabe o que eu fiz, juiz? Eu peguei e coloquei uma outra vidraça lá, né? Porque a perícia estava demorando. Ô Zuquilindo, mas você tem testemunhas que visualizaram lá ele quebrando essa vidraça? Eu tenho sim, excelência. Eles estão aqui e tal. Já rolou até as testemunhas. E ele quebrou a vidraça? Quebrou. Eis que pode ser aí condenado por furto qualificado, muito embora não tenha tido o exame pericial direto. Exame pericial indireto pode ocorrer com as testemunhas e eu dou o julgado, tá? Bacana? Anota aí o julgado tanto da necessidade do exame pericial, como também da substituição pelas testemunhas STJ. Aqui eu não dou uma dica, eu dou uma aula. Segura aí. HC 257 765 Mato Grosso do Sul. HC 257 765 Mato Grosso do Sul. Exame via direto, né? Exame via direto, você sabe aí que pode ser aí através de testemunha. É claro, o colega colocou ali, se filmar, eu entendo que também é uma prova idônea, né? Tá lá a filmagem lá, o cara tá quebrando, vai dizer que ele não quebrou, tá lá quebrando, beleza? Tá? Tranquilo então? Beleza? Também, né? Imagens também dá, a meu ver, tá? Dá para se fazer um exame via indireto, né? Um exame indireto lá para comprovar que houve o rompimento de obstáculo. Bacana, então, eu dei o HC, é necessário o exame, porém, se não for possível, você pode substituir esse exame direto por um exame indireto. Legal? Exame indireto. Legal.
Vamos lá, audiência de custódia, né? Não entra aqui. Porque audiência de custódia, né? Audiência de custódia, né? Audiência de custódia está lá no processo penal, né? A gente vai trabalhar isso depois, beleza? A gente agora aqui trabalhando no furto e tal. Enfim, legal? Bacana? Senão a gente corta o raciocínio. Tá. Isso aí é a consumação do furto, a gente vai falar outro dia. Deixa eu trabalhar só as qualificadoras, é o que eu queria trabalhar hoje. Bacana? Tá? Vamos lá. Segunda situação, nesse furto mediante rompimento de obstáculo. Tem uma residência, essa residência, ela é feita, né? Ela tem como cobertura telhas. As telhas, elas são, né? Uma, né? Sobre a outra. Bacana? Uma sobre a outra ali. Elas são encaixadas. As telhas são encaixadas. O Zuquilindo queria subtrair objetos que estavam dentro dessa casa. Aí o Zuquilindo foi e desencaixou todas as telhas. Ele tirou o obstáculo para ter acesso a essa coisa. Eu pergunto para você, ele rompeu? Ocorreu retiradas de telhas. Ele rompeu? Não rompeu. Não rompeu. Não rompeu, não rompeu, não rompeu. Se liga, então, retiradas de telhas não configura rompimento de obstáculo. Retiradas de telhas não configura rompimento de obstáculo. Segunda situação, não rompeu. O Zuquilindo, ele queria entrar numa residência. Essa residência, ela tem janelas lá, essas janelas tem parafusos e tal. Sabe o que ele fez, cara de pau? Desparafusou e conseguiu entrar na casa. Tem rompimento de obstáculo? Desparafusar a janela não é rompimento de obstáculo. Desparafusar janelas não é rompimento de obstáculo. Não rompeu, não responde pelo furto qualificado. Jogando duro? Coraçõezinhos. Bomba, bomba, bomba. Domba. Destruição ou rompimento. Bomba. Retirada de telhas não configura. Desparafusar janelas não configura. Bomba. Bomba pra mim. Bomba. Isso. O Tício queria entrar na residência. Aí sabe o que ele fez? Essa residência tem diversos alarmes. Foi lá e desligou os alarmes, conseguiu entrar na residência. Rompimento de obstáculos. Desligou os alarmes e conseguiu entrar na residência. Rompimento de obstáculos. Destruição. Não rompeu e nem destruiu furto simples e não qualificado. Entenderam essas questões? Então, pessoal, se liga. Retiradas de telhas não configura. Desparafusar janelas não configura. E esse fato de desligar alarmes não configura também. Bacana? O jogo tá duro. Eu não dou uma dica, dou uma aula, né? A galera tá aí, atrás de dicas aí e tal, a gente tá jogando duro aqui. Então, o cara chega no meio da transmissão, não é isso? Aí ele fica bacana, então, tá? Legal, bacana, legal, coraçõezinhos. Bacana. A segunda qualificadora, fechei rompimento de obstáculo, fechei. Vamos lá então, vamos fazer um resumo? Fazer um resumo comigo? Vamos lá? Vamos lá. Rompimento ou destruição de obstáculos. Eu falei da questão do veículo, né? Quebra a vidraça para ter acesso a um objeto que está no interior do veículo. Eu falei da jurisprudência anterior e o posicionamento da doutrina, no sentido que ofende o princípio da proporcionalidade, questão de política criminal, o cara responderia no simples, justamente para não incentivar, para não fomentar o cara levar o carro todo. Falei isso. E eu falei no outro giro que hoje o STF, STJ não quer saber essa alegação mais não. Para o STF, STJ, a conduta é altamente reprovável e mesmo que o cara quebre a vidraça para subtrair uma bolsa, vai responder no furto qualificado, STF, STJ nesse sentido. Bem, outra coisa que eu falei também importante foi em relação
ao exame pericial. Será que é necessária a perícia para configurar que teve rompimento de obstáculo? É necessária a perícia. Professor, mas sabe o que aconteceu? A vítima foi lá e consertou o local onde foi danificado. Sim. Mas tem testemunhas? Tem. Será que eu posso usar o depoimento das testemunhas para fazer um exame VIN direto? Sim. STJ no sentido de sim. Bacana? Tá. Aí agora eu comecei a dar uns detalhezinhos que eu jogo duro. Aí eu perguntei, uma casa, né, cheia de telhas lá, tá? Tem as telhas que estão, as telhas servem como cobertura da casa. Será que a retirada de telhas configura rompimento de obstáculo? Não configura. Não configura. Aí eu avancei. Eu falei agora que é uma casa, né? Que ela tem lá janelas, não é isso? Parafusos e tal. O cara desparafusou. Será que configura destruição, rompimento de obstáculo? Não configura. Não configura. E aí eu fechei com a questão dos alarmes. Será que o cara que desliga os alarmes e entra na residência configura o rompimento de obstáculos? Também não configura, também não configura. Eu fechei lá o inciso 1. Bacana? Legal? Então, bom. Não é destreza não. Destreza é outra coisa, a gente vai ver outro dia. Bacana? Tá? Destreza é questão de habilidade, né? Para a vítima não sentir e tal. A gente vai falar sobre isso. Fica tranquilo. A gente vai falar sobre isso aí. Tá tendo balãozinhos para mim aí? Vamos lá. Bacana. Bacana. Né? Tem que danificar, não é isso? Tem que danificar, né? Romper, né? Tá lá, destruir ou romper. Legal? Pois bem. Segura agora, né? A gente vai falar da destreza outro dia, porque eu aprofundo nas qualificadoras, né? Não posso aqui estar a noite toda falando só das qualificadoras. Então eu escolhi 2 qualificadoras, depois eu vou escolher mais 2, bacana? Legal? E dei os detalhezinhos aí. Legal. Eu agora vou falar do inciso 2. Inciso 2, tá? Ele fala do furto mediante o abuso de confiança. Fique esperto agora que tem jurisprudência aí, hein? Fique esperto. Bem, o que seria um furto, né, qualificado pelo abuso de confiança? Olha, a vítima, ela deposita tanta confiança no autor do fato, né, que ele aproveita dessa confiança para subtrair a coisa. Veja bem, presta atenção no que eu vou falar. A vítima, ela deposita confiança no autor do fato. O autor do fato, ele aproveita essa confiança para subtrair a coisa. Olha o exemplo que eu vou te dar. O MEV, ele confia muito no Tício. Confia pra caramba, cara. Ele confia pra caramba no Tício. E o Tício, ele trabalha nesse supermercado. Confia no cara. Pois bem, o Tício tinha algo lá que ele queria levar daquele supermercado. Aí ele falou, qualquer dia eu furto esse negócio aí. Beleza. Rapaz, aí o que aconteceu com o Tício? O Tício, ele entrou de férias. Pá. Aí teve um dia que ele saiu da boate, aí ele passou em frente a esse supermercado. Você acredita que a porta do supermercado estava aberta? Entrou lá e subtraiu o que ele queria. Ele tem confiança da vítima e ele subtraiu a coisa. Ele fez isso quando ele estava de férias e ele passou lá na porta e viu a porta aberta e entrou. Eu tenho um furto qualificado por abuso de confiança. Perceba bem, né? Perceba bem. Eu tenho a confiança, mas ele não se utilizou dessa confiança para subtrair a coisa. Então fica ligado nessa questão do abuso de confiança, ele tem que aproveitar a confiança. O professor dá um exemplo, eu te dou um exemplo que eu jogo duro. O exemplo que eu vou te dar é o seguinte, o Tício agora ele não está de férias. Inclusive, o cara confia tanto nele, a vítima, falou, Tício, faz um favor para mim, Tício. O quê? Faz o seguinte, você vai sempre a última a sair, você fecha a loja para mim, tá? Bacana, eu vou embora. Você fecha, legal.
Ele está confiando que ele vai fechar e que todos aqueles objetos continuarão dentro da loja. Aí ele aproveita, vai lá e leva. Aí sim eu tenho um furto mediante abuso de confiança. Vocês estão entendendo ou não? Fica ligado. Aí eu falo palavra confiança, falo que a vítima, que o patrão confia na vítima. Aí eu coloco a vítima de férias. Vou manter essa questão agora aqui, ó. Coloca a vítima de férias. Aí eu falo que a vítima passou lá, a porta estava aberta, já queria subtrair, foi lá e subtraiu. Ele subtraiu aproveitando de uma facilidade, mas que não foi a confiança, foi a porta que estava aberta. Se ligou numa questão dessa? Eu não posso ir para a banca, porque se eu for para a banca eu vou destruir. Eu monto uma dessa, eu derrubo todo mundo. Perceba bem, você tem que ficar muito esperto nessa questão de subtração. Eu vou te dar um outro exemplo. O Mévio, ele é funcionário público. Ele é funcionário público. Ele é policial. E aí, tem um departamento do Ministério da Fazenda que é perto da delegacia. E lá fica, né, diversos objetos que são apreendidos. Fica lá. Esses objetos ficam lá. O MEV, sabe o que ele fez? Policial Civil. Rapaz, eu estou sabendo aí que chegou diversos objetos que foram apreendidos. O MEV falando. Relaxa, a gente vai trabalhar. Aí o MEV, caramba, tem diversos objetos que foram apreendidos, estão lá naquele departamento do Ministério da Fazenda. Legal. À noite, sabe o que o MEV faz? Policial Civil. Rapaz, o cara não pulou o muro lá do Ministério da Fazenda, não foi lá e subtraiu. Eu tenho um funcionário público, que ele é funcionário público. Eu tenho um bem público, né? Vamos supor lá que está na custódia da administração pública, né? Bem público ou particular na custódia da administração pública. E veja que ele foi lá e subtraiu. Funcionário público, né? Vamos colocar um bem público lá do Ministério da Fazenda, um computador de lá. Veja, ele, funcionário público, subtraindo um bem público. Aí vai na tua cabeça que você adora ficar guardando exemplo. Aí você, peculato, furto. Por quê? Funcionário público subtraindo bem público. Peculato, furto, você vai dançar. Professor, mas ele não é funcionário público? Sim. Professor, mas não é bem público? Sim. Ele utilizou da facilidade do cargo? Ele chegou lá, deu uma carteirada para entrar? Tipo, ó, entrou um bandido aí agora, deixa eu dar uma olhada aí. Não, vai lá e tal. Não, ele pulou o muro e vai até responder lá. Ele vai responder por furto qualificado mediante escalada e não peculato furto. Por quê? Ele é funcionário público, mas ele não se utilizou dessa facilidade. Vocês estão entendendo? Você tem que ficar muito ligado nessas questõezinhas. Aí dá, né? Nem tudo que reluz é ouro, o examinador é malandro, ele não vai ficar dando uma questão para você mole. Bacana, então fica muito ligado nisso aí lá no peculato furto, né? Fica ligado. No abuso de confiança também tem que ficar esperto, porque ele tem que aproveitar essa confiança. O fato. Então, alguns doutrinadores colocam assim: basta o cara ter a confiança da vítima. Não, basta ter a confiança da vítima, não. Ele tem que aproveitar dessa confiança. Porque eu dei um exemplo que o cara tem a confiança da vítima, mas ele não aproveitou dessa confiança. Ele estava de férias, passou lá na porta do supermercado, estava aberto, ele entrou e subtraiu. A meu ver, não é furto mesmo, com abuso de confiança. Concorda comigo? Eu montei essa questão, nunca vi, mas eu estou montando. Você tem que ficar esperto. Numa prova discursiva, inclusive, você tem que justificar. Ó, tinha que ser, né? Então, veja que você tem que analisar. Beleza? É o que eu entendo. Bacana? Eu nunca vi em doutrina isso. Armei aqui agora na minha cabeça. Para te explicar que você tem que ficar esperto, você tem que ser técnico. Já viu em prova? Pô, legal então. Você tem que ser técnico. Você não pode ser bobão. O que é o cara bobão? O cara que não tem técnica. O cara que não conhece tipo penal. Você não conhece lá o peculato furto. Não conhece. Porque lá tá falando, né? Aproveitando. É isso? Fala, vamos lá, né? Eu separei aqui que eu jogo duro. 312. Ele fala o seguinte, parágrafo 1º, cadê? Aí ele fala, aplica essa mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro ou valor, não tendo a posse do dinheiro ou valor ou bem, ou subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. O policial civil pulou o muro do departamento, lá de um órgão do Ministério da Fazenda, subtraiu um computador que é um bem público, e veja que não cometeu peculato e furto. Por quê? Porque ele não se valeu, ele não, né, não lançou mão dessa qualidade dele de funcionário público para ter acesso. Diferente se ele chegar lá e falar o seguinte: olha, tem um cara aí que acabou de praticar um roubo com a vítima e aí caiu aí dentro. Aí o pessoal lá, da portaria, eu sou policial, tá? Tô entrando aí. Pá, não, beleza. Aí o cara vai lá e leva. Aí você tem peculato e furto. Por quê? Ele utilizou, né, da facilidade do cargo, né? Ó, eu sou policial, meu dever é prender, ó, pá, carteirada entrou. Bacana? Então, fique esperto aí, tá? Legal. Outra coisa do abuso de confiança, eu já falei para você, a gente sempre aqui trata de diversos nomes, né? Tem até professor que está assistindo meus vídeos aí, eu estou sabendo, pô, muito legal. Falando o seguinte: cara, tem uns nomes aí que você fala que realmente eu nem sabia. A gente dá uma pesquisada, né? Homicídio terceuniano, né? Homicídio terceuniano, não é isso? E aí? Procus o quê? Escreve aí. Procustiano, não é isso? Vem de Procusto, lá da mitologia grega. Esse homicídio, que tipo de homicídio é esse aí, os adelantes? Só os adelantes sabem isso aí. É mediante o quê? Mediante traição, não é isso? Ainda tem um aleivosiano, homicídio aleivosiano. O homicídio aleivosiano é o quê? Mediante traição também, né? Homicídio proditório, traição, não é isso? A gente não veio para brincar, né? Direito penal subterrâneo, síndrome de Estocolmo, síndrome de Potifar, né? A gente já viu tanta coisa aqui: garantismo negativo, garantismo positivo, teoria constitucional, direito penal, mandado de criminalização, porra. Sinceramente, pessoal, né? Terceuniano, show de bola. Tá, galera aí, né? Mediante vingança, tá jogando muito duro. Homicídio condicional lá da Damásio de Jesus, né? Homicídio simples praticado, atividade típica de grupo de extermínio, ele que por um só agente. O caderninho de vocês tá malvado. Tá malvado e vai ficar mais ainda. Que eu tô dando um detalhezinho, né? Eu não vou ficar aqui falando mesmice. Eu nunca falo mesmice. Comecei a falar das janelas aqui, todo mundo ficou doido. Comecei a falar dos parafusos aqui, todo mundo ficou doido. Por quê? Não é mesmice. Né? Isso, delito de circulação. Delito profissional, né? O cara aproveita do conhecimento técnico dele para praticar o delito. Por exemplo, o aborto praticado pelo médico, chamado aí um crime profissional, né? Crime de circulação, aquele praticado na direção de veículo automotor. Então, pessoal, o caderno de vocês está top. E fora aí outras coisas que eu nem lembro mais. Falo tanta coisa aqui. Balãozinho para mim, hein? Balãozinho que eu vou... Tráfico interestadual, teoria do juiz aparente, muita coisa. Interceptação telefônica pré-delitual, prospectiva por prospecção. Bomba aí, pelo amor de Deus. Aí o cara não me dá uma moral aqui. Aí o professor lá, né? Professor aí, tal, famoso, fala duas coisas. Pô, tá todo mundo cansado de saber, nego. 1000 balãozinhos. E eu aqui ganho 2. Direito profissional, delito profissional, praticado pelo médico. Aí, eu falei. E eu te chamo aqui agora. Eu te chamo 33 para a combinação de leis. 33 para o que eu falei duas coisas. Eu falei da situação da combinação de lei do parágrafo 4º com 12, da 6368. Lembra disso? Pô, joguei muito duro. Que isso, mestre? Tudo que eu falei? O cara que tem o caderno do Zuc aí, meu irmão, vou te falar, hein? Ainda falta ainda, né? Essa semana aí a gente vai entrar com direito penal simbólico, né? Abolicionismo penal, direito penal mínimo, intervenção mínima, e visão hiperbólica monocular do direito penal. Pô, pessoal, não é sacanagem não. Não, mete a hashtag aí. Não, mete a hashtag com todo respeito, cola no Zuc. Manda aí pra gente avançar aqui. Manda aí, hashtag, cola no Zuc. Não, cola no Zuc porque, né, na humildade. Caderno do Zuc,
Não tem valor. Quem tem sabe. Cadê a hashtag? Porra, isso aí, meu irmão. Bacana, a gente tá jogando duro, né? Bacana. Agora eu vou mandar um perceba que eu vou continuar. Vou continuar. Vou mandar um perceba agora. Segura. Segura que eu vou mandar um perceba. Segura que eu vou mandar um perceba. Segura aí. Segura que eu vou mandar. Vamos lá. Perceba bem. Eu falo de nomes, né, que pode aparecer na doutrina. O furto com abuso de confiança também é conhecido, denominado de famulato. Famulato. Bacana? F-A-M-U-T-O. Famulato. O que é o famulato? É o furto mediante abuso de confiança. Excelência, o que é o famulato? O candidato, o que é o famulato? Excelência, o famulato é denominado aí pela doutrina como furto mediante o abuso de confiança. Quero destacar para Vossa Excelência que não basta só ter confiança, o agente tem que aproveitar essa confiança, né, para subtrair a coisa. E veja que a conduta é reprovável por isso, porque há uma traição, né? A vítima, ela confia, né, no autor e ele aproveita dessa confiança para subtrair a coisa. Então veja, Excelência, que o furto mediante abuso de confiança, né, denominado famulato, há uma grande reprovabilidade de conduta, motivo pelo qual ele é qualificado, Excelência. É isso. Legal? Né? Bacana? E aí, se ele abrir para você, você vai falar. Né? Se ele ficar olhando, aí você vai falar. Inclusive, Excelência, tem alguns detalhes no furto mediante o abuso de confiança, né? A gente está falando do abuso de confiança, né? Lá no furto mediante abuso de confiança, essa questão dele é muito primordial, né? Ele lançar a mão da confiança para subtrair a coisa. Eu dou um exemplo para o senhor, por exemplo, dou um exemplo, né? O Tício, ele trabalha no supermercado e veja bem, Excelência, conta a história para ele. Veja bem que o proprietário do supermercado acreditou nele e ele, né, confiando nele, deixou ele sozinho lá dentro do supermercado. Ele aproveitou dessa confiança e subtraiu a coisa. Esse aqui, né, Excelência, eu estou aqui dando um exemplo de furto mediante abuso de confiança, se o senhor me permite. Claro que tu já pegou o tempo dele, você vai perguntar se ele vai falar assim, se o senhor me permite. Se permite não, que tu já usou. Tá ligado ou não? Aí ele não vai ter mais tempo para ficar te fazendo pergunta. Né? Aí ele já vai mandar outra. Tá ligado ou não? Você tem que ser malandro, uma prova oral. Sabe por quê, pessoal? Deixa eu falar para vocês. A minha prova oral no meu concurso, eu podia ter ido, podia ter arrebentado. E por incrível que pareça, a minha nota em penal não foi boa. Minha nota foi boa em constitucional e administrativo. Em penal não foi boa. Por quê? O cara dava mole para eu falar e eu, na hora, travava, entendeu? Não. Então eu aprendi, eu falei, não, assim, assuntos que eu sabia, eu falava rápido. Entendeu? Falava rápido. Então, você tem que aproveitar. Se ele abrir o esquema, meu irmão, você vai falar de garantismo? Garantismo, primeiro tu chama lá na teoria constitucional direito penal, tomar o tempo dele. Aí depois tu vai na pedra de toque, É assim que você tem que fazer. Mas você tem que demonstrar conhecimento. Tu não tem que enrolar o examinador, não é enrolar, é demonstrar conhecimento sobre o assunto. Né? Tenta pegar a origem lá do assunto. Né? Vai te perguntar lá, o que é um homicídio procruciano. Aí você vai falar, Excelência, o homicídio procruciano é homicídio mediante traição, mas eu quero aqui levar o conhecimento de Vossa Excelência, é a origem do nome, né? O senhor perceba bem que na mitologia grega, aí, meu irmão, ele vai ter que sentar. Procusto, né? Tiseu, Teseu, né? Teseu. Então, é isso. Você tem que jogar duro. Vem pra mim. Famulato. Furto, né? Qualificado pelo abuso de confiança. O que eu quero falar com vocês aqui? Qual a diferença do furto qualificado pelo abuso de confiança e apropriação indébita? Perceba que é tanta apropriação indébita como furto praticado com abuso de confiança, perceba que pode tudo ocorrer dentro de um mercado. Concorda comigo? Perceba bem que no furto com abuso de confiança,
ele tem o dolo inicial, né? Ou no momento da prática da conduta. Ele já vai para subtrair a coisa que ele já tem vontade. Não é isso? O dolo é inicial. Na apropriação indébita, não. Ele tem a coisa na posse. Bacana, né? Ele tem a coisa na posse e aí, a partir daí, ele tem um dolo subsequente de ter a coisa para si. Legal? Ou até mesmo ele tem a coisa na sua posse e se nega a restituir. Legal? Bacana? Então, fique esperto no que se refere furto qualificado pelo abuso de confiança e a questão da apropriação indébita. Legal? Famulato. O que é o famulato? É o furto, né? Qualificado pelo abuso de confiança. O nome famulato, também a doutrina chama de famulato. Bacana? Tá? Você vai ver lá, depois a gente vai tratar. Você tem lá a questão do abigeato, né? Furto de animais, não é isso? E veja bem que é bovinos e suínos, né? Abigeato. Tá? Tem os nomezinhos aí doidinhos, depois eu vou falando para vocês. Bacana. Mestre RD, mais aula onde encontro? Ih, só nos cadernos dos adelantes aí, porque eu não estou jogando nada no YouTube. Dá na minha cabeça aqui, eu dou aqui, eles anotam aí. Né? Caiu no MP? Pô, a questão dessa, mole. É mesmo, abigeato. Isso, né? A doutrina aponta que seria a subtração de bovinos, suínos, bovinos, né? Bacana? Subtração, então você tem aí o abigeato. Bacana? Isso aí, abigeato. Bacana, então. Eu agora vou falar uma coisa muito importante, né? Vou falar uma coisa muito importante para fechar aqui a questão do abuso de confiança. De repente eu até vou falar mediante fraude, apesar que eu já até falei na outra aula, né? E aí o trabalho da escalada e destreza eu vou deixar para fechar numa outra aula aí, que acabo detalhando muito, já está ficando tarde aqui. Bem, porque o inciso 2, ele fala abuso de confiança, ele tem mediante fraude, escalada ou destreza. Eu vou fechar no abuso de confiança e uma outra oportunidade eu vou falar mediante fraude, mas a mediante fraude eu tenho certeza. Olha só o que eu já fiz com vocês. Eu já dei uma aula aqui diferenciando furto mediante fraude, estelionato e apropriação indébita. Eu acabei falando muito do furto mediante fraude. Concorda comigo? Você já tem aí. Quem é que tem o furto mediante fraude todo detalhadinho que eu já passei? Tem aí. A gente fala, a gente aprofundou aqui. Quem é que tem no caderno? Tem, né? Mas eu vou repetir, só para quebrar o galho. Hoje não, mas vou repetir. Bacana. Eu pergunto para você, bacana, segura aí, segura aí, segura aí, segura, segura, segura a mensagem, segura a mensagem. Perceba bem, será que eu posso ter um furto privilegiado e ao mesmo tempo qualificado? Será que eu posso ter um furto privilegiado e ao mesmo tempo qualificado? Professor, não entendi. Veja bem que o furto ele pode ser privilegiado. Professor, o que é um furto privilegiado? Um furto onde você tem uma causa de diminuição de pena. Olha só, se você for primário de bons antecedentes e você furtar uma coisa de pequeno valor, você tem uma causa de diminuição de pena. E professor, isso é o princípio da insignificância? Não! Tem nada a ver com o princípio da insignificância. É um privilégio. O princípio da insignificância atua dentro da tipicidade material. Tipicidade, eu tenho a tipicidade formal e a tipicidade material. A tipicidade formal e a tipicidade material formam a tipicidade. Quando o princípio da insignificância incide na tipicidade material, eu tiro uma perninha. Se eu tiro uma perninha, a tipicidade cai. Porque a tipicidade ela fica em pé com duas perninhas. Tipicidade formal e material. Se eu tirar material, ela cai. Se ela cai, ela provoca também a caída do fato típico. Que o fato típico não é tipicidade. O fato típico é uma coisa, né? O fato típico, ele tem a tipicidade, ele tem o nexo causalidade, ele tem a conduta e ele tem o resultado, né? Bacana? Não vou aprofundar aqui não, né? A gente vai falar sobre isso aí outro dia, né? Conceito analítico do crime hoje, na teoria finalista, num conceito tripartido, crime é fato típico, antijurídico, culpável. Na teoria finalista, você ainda tem um conceito bipartido. Crime é fato típico, ilícito, culpabilidade, pressuposto da pena. Mas, majoritariamente,
pessoal vem adotando o conceito tripartido na concepção finalista. Calma, fica tranquilo. Depois eu vou te explicar isso tudo aí, tá? Só dei uma para jogar duro. Bacana, volta para mim aqui, depois eu falo da questão do conceito analítico de crime. O que importa aqui para mim agora é o seguinte: você não faça confusão, princípio de significância, com a questão do furto privilegiado. Bacana então? Tranquilo? Vou ler aqui o furto privilegiado para você entender. 155, vamos lá, 155, parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro não, parágrafo segundo. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Veja que é um privilégio, né? Ele fala que primário e pequeno valor da coisa furtada. Aqui eu faço uma correção, né? Que eu acabei falando de bom antecedente, mas não entra aqui, tá? Só fazendo uma correção. Enfim, e aí eu tenho a questão aqui do furto privilegiado. Eu pergunto para você, será que se o cara quebrar a vidraça de um veículo e subtrair no interior daquele veículo deixa eu ver aqui, um pequeno valor, deixa eu ver aqui, um som que não seja tão caro, né? Mas que seja significante para a vítima, porque, professor, aplica o princípio da significância. Não, mas dependendo da condição econômica da vítima, não basta só o valor, né? Isso é um critério subjetivo com o STF, a gente vai tratar do princípio de significância, que você vai ver isso. Legal? Veja que o que eu quero colocar para você é o seguinte: será que eu posso ter um furto qualificado e privilegiado ao mesmo tempo? Aí você tem que conhecer, e vai cair em prova, vai chover em prova, a súmula, tá? A súmula 511 do STJ. Súmula 511 do STJ. Eu vou ler para você, tá? Tá aqui no meu computador. Tô aqui, eu tô com a vista, tá dando para ver não. Eu vou ler aqui. Vamos lá. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 do Código Penal nos casos de crime de furto qualificado. Então ele está falando que é possível. Aí vem dizendo: se estiverem presentes a premialidade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva. Professor, calma, que eu já vi essa pergunta aí. Pessoal, o que é uma qualificadora de ordem objetiva? Ele está falando o seguinte: é possível o furto qualificado e privilegiado? Aí a súmula fala: desde que a qualificadora seja de ordem objetiva. Sabe o que é uma qualificadora de ordem objetiva? Meio de execução. Professor, então peraí, se o cara quebra um vidro para subtrair uma coisa que está dentro do veículo, ele responde por furto qualificado, sim. E essa quebra é um meio de execução, sim. Professor, então essa qualificadora de ordem objetiva, sim? Entendi, cara. Entendi. Então, toda vez que ele tem um meio de execução, eu tenho uma qualificadora de ordem objetiva? Sim. E toda vez que eu tenho uma qualificadora de ordem objetiva, se for pequeno valor a coisa, e o criminoso for primário, né? Eu posso ter um furto qualificado e privilegiado. Sim, a súmula fala isso. Tá? Então ele falou de ordem objetiva. Professor, então pelo que eu estou vendo, se a qualificadora então for de ordem subjetiva, não pode. Não. E vem cá, e qual seria a qualificadora de ordem subjetiva? De ordem subjetiva, você tem discussão. E eu vou dar o posicionamento majoritário. Você tem discussão porque a doutrina aponta, você tem discussão, repetindo, acho que travou, né? Você tem discussão porque a doutrina aponta que a qualificadora de ordem subjetiva cai agora no que a gente está falando, seria o abuso de confiança. Alguns doutrinadores estão até indo além, diz que seria o abuso de confiança e mediante destreza. Legal? Alguns doutrinadores incluem a destreza também. Mas eu vejo mais, tá? Nas doutrinas, inclusive, aí, o abuso de confiança sendo uma qualificadora de ordem subjetiva. Então, peraí, quer dizer que se ele furtar uma coisa dentro de um supermercado, essa coisa for de pequeno valor, e ele lançar a mão da confiança que ele tem do patrão, não pode aplicar o privilégio. Não. E não pode porque, na verdade, essa qualificadora dele é de ordem subjetiva, professor. É isso. De ordem subjetiva.
Mas se ele chegar e quebrar o vidro da casa do amigo dele para subtrair uma coisa, e essa coisa for de pequeno valor, pode se aplicar o privilégio. Sim, por quê? Essa qualificadora é de ordem o quê? Objetivo. Entenderam ou não? Entendeu ou não? Coloca aí, entendeu ou não? Deu para entender isso? Ordem subjetiva, ordem objetiva. Bacana então? Tá? Bacana? O que você vai entender? Pessoal, todas aquelas qualificadoras lá, vamos fazer por exclusão então. Todas aquelas qualificadoras do furto aqui, segundo a doutrina, todas elas são de ordem objetiva e eu trago exceção. Tá? Todas as qualificadoras do furto são de ordem objetiva, com exceção do abuso de confiança para a doutrina majoritária. Tá? E ainda tem alguns doutrinadores que incluem a destreza aqui também. No meu entender, a destreza não entra. No meu entender, aí é Ailton Zucchi. Por quê? Porque a destreza é um meio de execução. Não é uma questão subjetiva. Forçar. Né? E que é a destreza? A gente vai ver isso mais à frente. Né? É o mão leve, é o cara que tem habilidade. Não é isso? Você vai ver detalhes assim, muito interessantes. Por exemplo, se o cara está bêbado e o cara consegue puxar a carteira, veja que não há que se falar em destreza, porque o cara estava bêbado, não tinha como ele sentir. Tem diversos detalhezinhos aí. Né? É porque a destreza eu gosto de detalhar, Tem tempo. Não vou chegar aqui, destreza é mão leve. Não, não é só isso não. Tem diversos detalhezinhos aí que a gente vai ver mais à frente. Bacana? Tá vendo? O cara bêbado. Podemos... Voltou. Entrou? Voltou não. Para eu fechar aqui a aula. Voltou não. Sim, mas voltou? Voltou? Sim, travou, tô vendo. Voltou, bacana. Tá. Vou de novo. Vou falar de novo. A destreza, né? A pessoa, a vítima, ela tem que estar bem, né? Para o cara puxar e ela estava bem, ela nem sentiu. Aí você tem a destreza. Você vai verificar também que quando o cara puxar a carteira, se a vítima sentir, não tem destreza, tem furto simples. Por quê? Porque ele não foi tão hábil que a vítima acabou sentindo. Tranquilo? Tranquilo? Bacana? Agora, se ele puxou, a vítima não sentiu, ele correu e outras pessoas conseguiram pegar, você tem furto qualificado mediante destreza consumada. Professor, mas o cara conseguiu pegar, mas não foi a vítima. Foram terceiros conseguiram pegar. Legal? A gente vai falar sobre a destreza com mais tempo. Bacana? Então, veja bem, eu já falei do furto mediante fraude, que eu sei que está no caderno Zucchi. Já falei do furto mediante abuso de confiança. Presta atenção que essa droga dessa súmula vai cair na sua prova. Súmula 511 do STJ vai cair na sua prova. E eu estou falando, vai cair na sua prova. E o que ele vai fazer na pegadinha? Ele vai trocar objetiva e vai colocar subjetiva. Numa redação, num certo ou errado, ele pode fazer isso. Tá? Ele vai colocar assim na sua prova. Olha só, vai aparecer, você vai lembrar da aula que a gente teve hoje. Ele vai falar assim, ó. É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º do artigo 155 nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presente a primaridade do agente, o pequeno valor da causa e a qualificadora for de ordem subjetiva. É assim que ele vai botar na sua prova. Aí na hora você fala, não sei o que dizer aquela súmula, não sei se é subjetiva ou objetiva. Porque você gravou, não é, você tem que saber. Você vai lembrar do abuso de confiança, vai saber que o abuso de confiança é subjetivo, você vai matar a questão. Né? Bacana? Legal? Pois bem, então a gente fecha aqui, tá? A gente fecha aqui. Eu já falei furto mediante fraude, estelionato, eu fiz essa diferença, né? Uma outra aula, beleza? Aí tem que correr atrás da galera que tem um caderno Zucchi aí que vai te passar. Eu fiz Rapaz, eu fiz uma aula aqui que eu peguei furto mediante fraude, estelionato e apropriação indébita. Eu fiz aqui montei diversos esqueminhas, falei do posicionamento do STJ na questão do test drive, falei da técnica que você tem que ter, falei para buscar o dolo do agente, e foi uma aula, né, não tem como explicar aqui agora em pouco tempo. Mas corre atrás de quem tem um caderninho, o Zucchi, como é que vocês estão dando o nome aí? O Zucchi Derno.
Aí Zuckerberg, tá no Zuckerberg. Só não pode vender, isso aí eu já falei, né? Não pode vender. Quer passar para a galera, pode passar, né? Claro, confirmar as informações ali, tá certo? Mas, isso. O que você vai fazer no Zuckerberg? No Zuckerberg você vai fazer o seguinte, os 2 dias antes da prova, você vai cair nesse caderno, pum, 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 dá uma revisada e vai para a prova. Beleza? Tranquilo então, vou embora. Beleza? A gente fechou aqui, tá? Aí depois eu vou falar sobre a escalada e a destreza. Beleza? Escalada. Se liga só. Fique esperto, tá? Se o muro for baixo, não caracteriza escalada. Esses e outros detalhes. Se o muro da casa for baixo, não caracteriza escalada. Beleza? Então, será que eu tenho que ter prova pericial na escalada? É necessária a prova pericial, mas é possível o exame indireto. Por exemplo, num caso que teve, que o cara pulou o muro da residência, e aí na hora que a menina bateu a foto, pum, aí ele tava pulando. Aí, ó. Já viu essa foto na internet? Isso, possível posicionamento do STJ nesse sentido aí. Tá? Ofendido, né? Ofensaco, a gente vai falar, vou dar uma aula aqui de legítima defesa que vai ser top, né? Vou falar de legítima defesa todinho. Minha bateria tá indo embora, já tá tarde, beleza? Então, pessoal, coraçõezinhos pra mim, 2 minutinhos de coraçõezinho pra eu ler o que vocês estão escrevendo aí. Vai lá. Dá uma bombada aí. Vamos lá, tchau, professor. Tem mais alguma coisa aí? Obrigado, professor. Bom. Boa noite, mestre. Bom descanso. Obrigado, você é top. Bacana aí. Isa. Boa noite. Estava estudando pro Pescope, mas não resisti. Foca a aula, tá? A aula hoje foi top, né, bicho? É isso aí. Coraçõezinho. Adoro. Vai bombando aí. Águas claras tem que ir a P total. Eu quando eu perceba bem. Isso aí. Mas não perceba aqui hoje, né? Gama também ligado. Tô legal aí, pessoal. Valeu. Bacana então. Tô indo nessa. Sou adelante focado, hein? Qual vai ser o bloco, professor? Qual bloco? Cheio de simpatia, meu Deus. Tamo junto. Que bloco? Eu vou sair em bloco? Então, não vou sair não. Bloco do Zuc. Estudar, né? Carnaval adelante. O que vai fazer no carnaval adelante? Né? Carnaval adelante, o Zuc vai ficar meio que fora um pouco. Você vai pegar o caderninho, né? Vai fazer sua pesquisa aí, vai ler na doutrina, né? Você tá com nível alto, né? Tá? Interceptação depois. Eu já tenho falado sobre interceptação. O de vocês vai ser estudando, né? Carnaval adelante. Gostei disso aí, né? Carnaval adelante. Vou mandar essa hashtag lá. Massa. Pessoal, gostaram da aula hoje? Peguei leve, né? Roupa não é o preto. Aí quando é o preto... Sabia que me deu uma inspiração do preto? Viu quando eu comecei a falar de teoria finalista, conceito tripartido, bipartido? Quase que eu peguei o terno. Falei, não vou pegar, aí eu não posso, entendeu? Mas semana que vem eu vou colocar. Chegou agora, né, o gabarito. É isso aí. Quando eu comecei a falar do conceito tripartido, bipartido, né, teoria finalista, a gente vai falar teoria clássica, né, conduta, né, tava lá na culpabilidade, depois ela se mudou lá para, né, junto com dolo e culpa, né, saiu da culpabilidade e foi pro fato típico. Né, o Kantiano, vamos trabalhar, né, teoria clássica. Isso aí é só pra terno, bicho, isso aí não tem como, isso aí tem que botar o preto. É uma parada que é o preto, não tem como. O cara assiste aqui, se o cara perder um minutinho já era, ele vai pra retransmissão, porque já não dá mais pra ele. Faz tempo que começou, prof? Faz tempo que começou, inclusive tá acabando, né? A gente só tô aqui só pegando meus corações de crédito, né? A mesa da águia, o terno não pode ter, senão bacana então, pessoal. Vou lá.
Já acabou, já acabou. Pega na retransmissão, retransmissão. Vim do Vale de Jequitinhonha, Brasília agora. Espero no seu show, bacana. Tchau. Não, vermelho com flamenguista não, vascaíno. Tchau, Isa, né? Tchau, Isa. Vascão, Vascão. Cruz de Malta. Valeu. Até mais. Podia... Valeu, galera. Delante focado, hein? Vamos lá. Obrigado aí de coração. A gente se vê. Vou falar vocês aí adelante focado, porque depois eu dou print de tela e boto lá no Insta, valeu? Dá um bom dia pra nós amanhã. Sempre dou. Bacana? Carnaval adelante. Tchau, prof. Bacana. Vou mandar hashtag aí adelante focado. Legal? Vamos lá. Legal, Isa. Até mais. Vamos lá. Valeu. Que nova, cara. Vamos lá. Vamos lá. Cadê a hashtag adelante focado? Cadê? Quem gostou da aula, coloca adelante focado aí. Cadê? Hashtag adelante focado. É isso aí, galera. Pô, show de bola. Adoro fechar assim. Que aí eu boto no Insta a fotinha.